Se você não entender as formas, você é burro pra caralho. Você é burro e tem que se Porra, fuder. os caras Assistir. Cheslana, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslan. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? E aí, galera, vamos assistir esse trecho do podcast do Glauber, dessas três lendas da MBL, Renato Batista, Renan Santos e Arthur Duval, mamãe falei. Vamos lá. Não, a gente começa nas polêmicas e depois a gente fala das coisas mais sérias, né? Ai, polêmica. Rapaziada, vamos Ai. lá. Tinha colocado aqui na lista aí pro Glauber e vou puxar daqui. Papo que eu sei que vocês já devem estar falando com frequência, que eu fico o Nando Moura batendo nisso em absolutamente todos os vídeos que ele faz. Todos os vídeos! Todo, não é modo de dizer. Eu fiz questão de pelo menos olhar assim 20 vídeos na Isso sequência aí. de temas diferentes. Isso é tão chato, cara. Eu gostava tanto de assistir o namoro, mas não tem como. Você vê a thumb de algum tema interessante, tu clica no vídeo e passa a metade do vídeo, aí vai MBL, porra, cara, que chato. Que chato. Como se o MBL fosse o maior problema do Brasil. E todos o Na camarada verdade, isso não é a solução pro Brasil, tá? vai lá pra fazer esse tipo de crítica. E por que que tem essa crítica? E eu queria começar por esses pontos. Alguns que eu posso discordar, outros não, mas fundão eleitoral. Olha. Onde que ele mais bate e onde eu vejo... Tô vendo a galera no chat falando disso. Porra, tem um vídeo forte. Mas quem fala disso, o Nando Moura não é burro, cara. Ele não é burro. Ele não é burro. Ele sabe exatamente que não é coerente a argumentação dele. Ele sabe. Só que tem tanto mongol que tá caindo no lábio dele. Tem tanto idiota caindo no lábio dele, cara. Ele sabe que vão cair, porque ele também tem militância. Ele tem militância. Ele não é só um professor de música. Ele também é uma figura política. Ele tem influência nesse ramo político. Partido Kim, mais de um, falando, porra, eu nunca vou usar isso aqui. Tem tweet, aí ele pega aquela serra elétrica e corta o cheque gigante que é emblemático, é bacana. E isso acabou acontecendo. Eu acho que o argumento de vocês é muito bom, mas eu não sei se a galera tá comprando essa E o Kim nem usou. ideia. Tá, a galera nossa. Como é que eu vou passar? Vontade. É óbvio, a galera nossa está Renato fica completamente doido. comprada nessa ideia. A gente foi pressionado pelo nosso público por 3 anos para usar o fundo eleitoral. Os nossos eleitores não vê problema algum nesse assunto. A gente rodou o Brasil, a gente faz congressos. A gente tá no Rio de Janeiro porque a gente vê num congresso. Todo o nosso time, toda a nossa militância é favorável ao uso. Os políticos mais votados do Brasil usam o fundo eleitoral. Então, não é isso que determina hoje, infelizmente, tá? O sucesso ou não no político. Porque a gente gostaria que as pessoas tivessem um senso crítico e não ficassem votando por causa disso. Mas não é o que tá acontecendo. A gente dispõe de uma desvantagem Isso é o gigantesca. ponto. Quem está pressionando são fãs do Nando Moura, que ficam ouvindo, porque ele só fala disso, e alguns haters do MBL que votam em políticos que usam fundão, como bolsonaristas. Vou apontar a hipocrisia do MBL enquanto eu voto, sei lá, num candidato do PL que usa fundão. E mesmo os dois caras que não usam o fundão do PL, eles usam toda a verba que eles têm, todos os privilégios. O carro, o apartamento. Isso passa muito do valor do fundão que o partido do MBL todo vai ter. Isso é tão ridículo. Isso é tão Eu não ligo, assim, honestamente. ridículo. Não tenho por que ligar por isso. Vamos lá. Sobre fundo eleitoral, né? Para começar, só a título de comparação, né? A missão na eleição de 2026 deve ter disponível 3 milhões de reais de fundo eleitoral. O PL vai ter mais de 1 bilhão Isso de aí, reais cara. de fundo eleitoral. Então vamos deixar os 3 milhões também pro PL. Então vamos deixar pros outros. Então vamos abrir a mão, eleger ninguém, deixar o dinheiro pros caras do PL e do PT, que vão usar todos os privilégios, que vão gastar ainda mais, além desses 3 milhões, que vão talvez comprar voto também. Isso é uma tática muito inteligente. E o Kim sozinho no Congresso tem seu projeto tramitando para acabar com isso, mas não vai ter voto. Muito bom. Parabéns para todo mongol que tá comprando esse papinho. Parabéns. A gente tá falando de 3 milhões. 3 milhões de reais, cara, assim... É uma ação que eu fiz com o Arthur lá pra tirar o auxílio Peru da Assembleia. A gente deu 10. economizava 10 milhões. O contrato de publicidade Deu lá de 10 30 vezes milhões. mais. 10 30 vezes milhões. mais. Então, assim, cara... Cara, olha só o mandato do Arthur, quantos milhões de reais economizou? Não vamos dar por nenhum candidato no Nordeste
um pouquinho do fundão, vamos deixar tudo pra galera que compra voto e depois que participa de esquema de corrupção, que usa todos os privilégios. Me dá um tempo, cara. Os mais básicos de gabinete já. Exatamente. Qualquer mandato aí do MBL em 4 anos entrega isso de Um único economia. mandato entrega você isso. Citou o Nando Moura, né? O Nando Moura disse que votaria no Sérgio Moro se ele utilizasse o fundo eleitoral. Na campanha de 2024, ele fez campanha para Marina Helena, que utilizou R$1,5 milhão de reais de fundo eleitoral. A metade então, da o problema moção. pra ele não é o fundo eleitoral. Claro que O não. problema dele é que ele tem uma inveja do Arthur bizarra, que ele quer que o Arthur Isso não saia sei da se ele internet. tem inveja. É o argumento dele. Enquanto o Arthur não fizer isso, e dica, ele não vai fazer isso, o cara vai ficar se doendo e vai começar a procurar motivo pra tentar falar alguma coisa. E eu ainda sempre dou o exemplo do seguinte. Como se acaba com o fundo eleitoral se a gente não estiver lá? É se óbvio. pessoas que defendem o fim disso não estejam lá. Óbvio. Ou então, Cara, cara, mantém as mesmas pessoas, dos mesmos jeitos, das mesmas formas, aumentando o fundo eleitoral de maneira com que isso não termine. O Kim, em 2021, ele passou uma emenda na LDO que limitava o aumento do fundo eleitoral. Agora ele votou contra o aumento do fundo partidário, que passou agora na Câmara dos Deputados. Se não fosse ele, com aquela emenda dele, o fundo eleitoral seria maior hoje do que já é. E mais, tá? O fundo foi de 1 bilhão para 5, 6 bilhões no governo Bolsonaro, sancionado por ele, com o Flávio Bolsonaro votando as 2 vezes e falando que votou errado. Então, durante o governo Bolsonaro, houve esse aumento totalmente desproporcional, bizarro do fundo eleitoral. Então, assim, quem apoiou o Bolsonaro, que como esse bosta de Nando Moura fazia, né, fazendo vídeo lá, comemorando a eleição do Bolsonaro, o Brasil vai mudar, eu ponho minha mão no fogo por esses caras, foram esses caras os responsáveis por aumentar isso. Então, assim, vá lá reclamar com a tua turma, que é responsável por isso. Existe uma outra coisa que é o seguinte, até... Bom, eu não iria chamar o Nando Moura de um membro da turma do Bolsonaro. Não. Saindo só do fundo eleitoral, mas pra mim, eu posso falar muito Ele disso, porque tinha apoiado, quando eu conheci sim, o MBL mas- em 2016, uma das coisas que me chamou a atenção no grupo foi... Abandonou. Em 2016, enquanto o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro falavam que não tinha déficit na Previdência, eu vi esses caras contratarem o Paulo Tafner para dar uma palestra para 60 pessoas, explicando que o principal problema do Brasil naquele momento era a reforma da Previdência e ela tinha que passar. Eu falei, mano, esses caras são diferentes. Esses caras, eles não ficam só se apoiando naquilo que dá like. Eles escolhem pautas complexas e às vezes impopulares que são necessárias. O fundo, ele é só um exemplo de tantas outras pautas que faz parte, inclusive, de uma escolha nossa de vamos sair do like fácil e vamos pro projeto de verdade? Porque é o seguinte, eu sendo de São Paulo, o Kim sendo de São Paulo, o Renan sendo uma figura conhecida, o Renato também, a gente poderia ficar batendo fundão e ficar se elegendo aqui pra sempre. Eu conseguiria eleger o Kim mais 10 mandatos, e a gente fica aqui, mamando nos mandatos. Não é isso que é o discurso fácil? Mas o nosso projeto ele quer um passo além. A gente quer, por exemplo, eleger, vamos sonhar? Me permite sonhar? Claro. Vamos eleger 5 deputados federais vindos do Nordeste? Vamos eleger um na Bahia, vamos eleger um no Rio Grande do Norte. Vai eleger ninguém sem fundão, porra. Ninguém. Não existe uma quantidade enorme de doação pra campanha que consegue compensar tudo. E não faz sentido armar o adversário com o próprio dinheiro que lhe pertence por lei. Não faz sentido entregar armas pro seu adversário político que vai usar contra você. Isso é burrice, cara. Em Pernambuco, não tem como eleger esses caras. É impossível. Eu respeito várias opiniões, mas se houver alguém nos comentários enchendo o saco com um papo de fundão eleitoral, aí vai ter a Correia do Norte aqui no comentário, vai ser banido. E se alguém tiver a fórmula, eu estou aqui louco para aprender como fazer. Me ensine a eleger uma bancada de 5, vamos por 5 deputados que venham do norte e do nordeste do Brasil. Tá, uma bancada de 5. Sem usar fundo. Me auxiliem, porque coisa. Se a gente fizer isso, eu falar, eu aprendi. Eu não sabia e eu aprendi. Só um ponto também. Um dos principais movimentos, etc., para fazer esse discurso ser conhecido hoje também foi o Partido Novo. O Partido Novo foi lá, fez esse discurso, elegeu 8 deputados lá em 2018, elegeu não sei quantos aí no outro, acumulou 100 milhões de reais de fundo eleitoral e agora eles resolveram usar o fundo eleitoral. Então nessas eleições o Novo vai gastar 100 milhões de reais de fundo eleitoral obtidos somente com campanha contra o fundo que eles fizeram, né?
Então, só pra lembrar isso. E mais. E o bosta do Nano Moura vai lá e apoia candidatos do Novo. Exatamente. E mais. Pra completar, Muito coerente da pra parte completar o raciocínio, o que acontece se a missão falar assim, ó, não vamos usar esses 3 milhões aqui, nós temos ojeriza, isso aqui, blá, blá, beleza. A gente pode devolver esse dinheiro pra educação, pra saúde, pra não sei o quê? Não. Não. Simplesmente não. Se você tá num partido, né, como eu em 2024, e eu recusasse o fundo eleitoral, um outro cara que tava concorrendo contra mim ia pegar esse recurso, ia utilizar e ainda ia dar Isso a risada aí- na minha cara, que foi o que aconteceu em 2022, quando eu recusei R$1 milhão e tinha vídeo do Paulo Cogos falando que ele ia pegar o dinheiro isso que a gente não usou. Cara, em 2018, quando o Novo fez isso, o dinheiro, eles nem sabiam o que fazer com o dinheiro ficou parado por Sim. mais de um ano, rendendo. até que alguma coisa fosse destinada. Mas por que eu citei essa questão do Kim especificamente? Porque eu nem acho que a maior parte do problema com as críticas que vem ao MBL tenham a ver necessariamente com o fato de estar usando, mas o fato de como enfaticamente, um belo às ponto. vezes, são dito algumas coisas. Sim. E quando você olha, você pensa, cadê essa convicção? E se amanhã aquilo que está sendo dito com convicção hoje passar por esse mesmo problema? Eu digo isso porque um convidado teve aqui uma vez, não vou ficar citando o nome, mas dá para achar aí corte na internet, e ele faz uma comparação, ele diz, o meu problema é que às vezes eu olho para o MBL e me parece o Felipe Neto. Não existe não estou dizendo que o MBL é o Felipe quem Neto, falou só estou isso? citando a comparação. De que não existe lógica para eu acreditar em nada que o Felipe Neto diga hoje, porque a história do Felipe Neto foi construída no dia seguinte dizendo que se arrependia do que ele disse ontem, porque agora ele mudou, ele é uma pessoa melhor. E, meu irmão, o que ele tá dizendo hoje, daqui a 6 meses ele tá arrependido. Então, pô, se eu abraçar o Felipe de hoje, eu tenho que esperar o Felipe chegar ao fim da sua vida, né? Pra dizer assim, pô, beleza, aqui acabou o pensamento dele. E o MBL, irmão? Não pode passar uma impressão dessa quando coisas com convicção como essa. Cara, mas na política e em toda situação da sua vida, realmente você aprende com suas experiências que você fez. E se você não mudar de ideia diante de circunstâncias que mudaram, você é burro, cara. Você é burro. Se você não muda de ideia diante das experiências das eleições perdidas, se você não muda de ideia diante do aumento do fundão, meu amigo, cara, aqui na Alemanha, meu partido, CDU, eles em 2011, pós catástrofe Fukushima, houve o German Angst, isso é um termo específico, vocês podem googlear, é interessante. O German Angst pegou a nossa população de novo, a energia nuclear é muito perigoso, tenho como medo. Completamente sem fundamento lógico, tá? Levando em consideração a geografia local aqui, né? Completamente louco. Louco. Enfim. E o CDU, diante de uma eleição de um estado que teve a ascensão do Partido Verde, que tem uma das pautas principais, a abolição de energia nuclear, eles, para não perder esse estado, que sempre foi do CDU, eles adotaram a estratégia de sair da energia nuclear em 2011, tá? Pós 2011. Perante uma eleição no sudoeste da Alemanha. Aí, o CDU, sendo partido no poder, conseguiu aprovar esse projeto de abolição de energia nuclear, que foi a pauta principal do seu concorrente político, e eles perderam as eleições. Mesmo assim, o Estado foi pela primeira vez, saiu das mãos do CDU, foi para a mão dos verdes. E, enfim, eles fingiram que isso é realmente a convicção deles, né, que a energia nuclear é muito perigosa, blá, 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 a população realmente tinha medo, uma boa parte. Aí o que aconteceu? O CDU hoje em dia defende a volta da energia nuclear, porque a saída real foi em 2022. E eles estavam tentando barrar o próprio projeto que acabava posteriormente, né? E também eles se elegeram agora também com esse papo de usar os nucleares de novo, né? Só que não deu por causa da coalizão, enfim. Outro assunto. Mas eles mudaram de posição não por causa de oportunismo, simplesmente porque aumentou muito o preço de energia. Isso é uma ameaça à nossa indústria. Já tem forte indício de desindustrialização. Pesa muito pesado no bolso das pessoas, né? O custo da energia. Escassez de gás após a guerra da Rússia, que também contribuiu para o aumento do preço, né, da luz, etc, etc. Ou seja, se não mudar do discurso, sendo os caras que aboliram a energia nuclear, né, e eles voltaram a apoiar a energia nuclear, seria burrice.
Seria burrice, não seria coerência, seria burrice. Essas são ditas e depois vocês voltam atrás, o argumento, pra mim, é muito bom, irmão. E eu super defendo que vocês façam isso. Eu acho realmente que não faz o menor sentido não usar. É mais chance, como você falou, de vencer no Nordeste com isso do que sem isso. Mas e aí? E se o camarada disser, Renan, a tua convicção de hoje não pode voltar como aconteceu lá atrás? Primeiro eu vou responder assim, o que você colocou do cara que falou isso. Isso é uma crítica recorrente dentro do bolsonarismo. A ideia de, o MBL muda de posições e eu não vou concordar e nem confiar com eles, porque, né, eles vão de acordo com o vento. Basicamente, ele tá falando que Retratado, o pêndulo nosso se deu porque em algum momento a gente não era totalmente contra o Bolsonaro e a gente passou a ser totalmente contra o Bolsonaro. Porque o que importa para os caras, no fundo, é qual a sua posição sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro é o alfa e o ômega da definição de política coerente dele. Então você pode trair seus valores se você os fizer em nome do Bolsonaro. Então o bolsonarista pode botar um petista na PGR e tá tudo bem se isso beneficiar o Bolsonaro. Então esses caras usam esses argumentos e aí a lógica de coerência é, se você estiver com o Bolsonaro, você é bom. Como nós somos super coerentes ao longo de toda a nossa trajetória, a gente defende basicamente a mesma agenda desde sempre, leves alterações, mas nós, no momento, no segundo turno de 2018, falamos, ok, segundo turno, a gente já tinha ganhado as eleições, ok, é melhor votar no Bolsonaro do que no Haddad. Aí eles falam, não, traiu o mito e não sei o quê. Isso é bosta, é um argumento bosta. E o pior, qual é a lógica de ser oportunista quando as posições que a gente toma são posições que diminuem o nosso voto? Exatamente. Você ser de direita e não ser a favor do Bolsonaro... Isso aí, papo, me irrita também no Twitter, né? Oportunista. Caralho, porra, caralho. Vai tomar no cu. Oportunismo é colar no saco do Bolsonaro. Isso é oportunismo. Não é oportunista ser contra o Bolsonaro e contra o PT, ser uma terceira via. Não é oportunismo. É literalmente o contrário de oportunista. É o contrário. Você tem que ser muito burro pra soltar uma bosta dessa, cara. Diminui o seu voto. Você não é oportunista quando você toma uma posição que vai fazer com que você fique menor eleitoralmente. Todas as posições que a gente tomou de enfrentamento ao Bolsonaro, ou, vamos falar um outro exemplo recente, Pablo Marçal, foram ruins eleitoralmente pra gente. Quando esse Que os caras votam no Nicolas, que apoia o Pablo Marçal. Que coisa ridícula. cara e a Amanda, em São Paulo, concorrendo pra vereador, bateram no Pablo Marçal, eles perderam voto, eles não ganharam voto. Não há nenhuma lógica. O Rubinho, que é um cara que foi do MBL, não iria ganhar pra vereador se não apoiasse o Pablo Marçal. Apoiou o Pablo Marçal, teve mais de 100 mil votos pra vereador. Ele ganha pra deputado com aquela votação. Teve o não sei o que Nandes, Tanit, Nandes, Sargento Nandes. Ninguém conhecia ele direito, ele ganhou porque ele era o cara do Pablo Marçal. Nossa, esse cara aí do Marçal, o Nantes. Ai. Não, cara. Nós passamos a candidatura inteira batendo o Pablo Marçal. Se for chamar um marqueteiro pra falar, é boa essa estratégia, eu falei, esses caras são retardados. Então, chamar a gente de oportunista por adotar posições que vão diminuir o nosso cacife é burrice. E não foi por falta de oportunidade de fazer o contrário, né? Pelo amor de Deus. Ele veio. Bom. Ele mandou emissários conquistar a gente. E fez propostas bastante tentadoras. Especialmente pra ele. Especialmente pra mim. E a segunda coisa, aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente errou na nossa posição sobre fundo eleitoral. Eu acho que aquelas propagandas que a gente fez batendo muito no fundo eleitoral, elas partiam de um princípio que a gente tinha naquela época, porque tudo tem que ser analisado dentro do seu aspecto histórico. A gente vinha do momento que as ruas derrubaram a Dilma, que as ruas estavam ajudando o Lava Jato, que as ruas ajudaram a prender o Lula. Então, tipo, o povo vai derrotar o sistema e o povo vai doar pras campanhas, assim como o povo ajudou a ter as manifestações, o povo vai pra cima e a gente vai ganhar desses caras com o fundão. No momento que o fundão é o quê? 1 bi ao todo. Pois bem, o povo votou, até elegeu muita gente sem usar fundão, especialmente a bancada do bolsonarismo, a gente também, e o Novo. E aí esses caras entraram, especialmente os bolsonaristas, e falaram, ok, agora eu vou usar todo o dinheiro que eu tiver à disposição. E o povo falou, tudo bem. E aí a gente percebeu, que é o básico do tipo, bom, os bolsonaristas já são maiores, a gente adota uma posição de cobrar o governo pelos erros dele, que tiram voto da gente, e além de tudo, a gente não vai ter dinheiro nenhum. E vamos deixar o resto pra eles, cara. Que a gente vai dar o nosso pra... Na moral, quem vem aqui com o papo de fundo eleitoral vai ser banido pra sempre, cara. Aqui não tem liberdade de expressão, não. Se você fala isso, você é burro. Eles. Vai dar o nosso dinheiro pra eles. Entendi. Assim, basicamente nós vamos desaparecer. Tanto que, quando a gente teve o resultado eleitoral de 2022, a gente não usou fundão. Foi uma campanha que a gente se matou ali. A gente falou, cara, e se a gente só sair da política? Se a gente só sair da política? Cara, não tá valendo a pena. É um esforço colossal pra defender as coisas que a gente defende. E se, acham que... não use fundão, faça da maneira mais difícil.
Porra, por que eu vou exigir que o Kim destrua a vida dele? Ele é um menino brilhante. Ele pode ser um professor brilhante, publicar livros, ele pode trabalhar na gringa. Por que eu vou brigar ele destruir a vida dele perdendo eleições? Qual o sentido de eu pegar esse cara aqui e ele fazer ele concorrer recorrentemente para perder? Ninguém é otário. Qual o sentido disso? É apenas para marcar. Eu marquei aqui um ponto, tá? Eu concorri e perdi essa eleição sem fundão. Mostrou As pessoas virtude. têm vida. E aí, vamos pra política prática. Se eu não tiver posições de poder, eu não mudo a realidade. Se eu não tiver posições de poder, eu não mudo a realidade. Então, eu preciso ter as posições de poder. Por isso que as pessoas que não querem que a gente use o fundo eleitoral hoje são justamente as pessoas que não querem que a gente chegue a posições de poder. Mas a tua primeira resposta, eu achei um excelente argumento. Eu não sei se você já tinha dito isso antes, mas realmente, eu fiquei pensando enquanto você falava, Qual que era? se todas essas posições que foram tomadas, em contrário ao que foi dito antes de forma enfática, lógico. prejudicaram vocês. Eu fiquei aqui tentando pensar... A minha resposta ia ser a seguinte. Deixa eu terminar o Já raciocínio. falou Porque várias vezes. Essa cognição que ele tá tendo, Arthur, é a que O que falta é muita gente, cara. Exatamente. Pelo ponto. Isso é normal. Ele já falou várias vezes, isso também é lógico. todo mundo tem que ter. A gente não ganhou nada com as nossas Eu nunca posições. tinha Pois ouvido é. você falar isso. Eu assisto o conteúdo de vocês e eu fiquei pensando, de fato, diferente do Felipe Neto, o Felipe Neto ganhou todas as vezes que ele fez. Cara, eu ia falar. Eu ia resumir Vocês não. exatamente. A gente. Quando você vê se a pessoa é coerente ou não, você tem que ver se ao longo da trajetória dela, ela escolheu perder para defender o que ela acredita. Ela escolheu perder? Escolheu. Então ela realmente acredita naquilo. Não, ela não escolheu. E é engraçado que é o seguinte: todas as pessoas que nos traíram ao longo dessa jornada Viraram bolsonaristas, respectivamente, caras. Todas. aumentaram os seus votos, eles aumentaram seus votos tomando posições contrárias àquelas que a gente renunciou no momento da tentação. Então, eu não vou citar nomes aqui, mas pega o Joãozinho. O Joãozinho perdeu a eleição com a gente. Aí o Joãozinho, de repente, falou, mano, eu preciso ganhar a eleição. Acho que eu vou apoiar o Bolsonaro. Gente, desculpa o Pera lá, Bolsonaro, vamos. Joãozinho não. Teve um caso Fernando muito claro. Holliday. Fernando Holliday, ele saiu Não, do MBL em cara. 2020. Odeio esse cara. Ele foi para o Novo, 2021. Como esse cara consegue dormir tranquilamente? Foi na manifestação com a gente, Ele pediu foi na impeachment do manifestação Bolsonaro. com a gente, pediu o impeachment do Bolsonaro. Ele disputou a eleição em 2022 para deputado federal, achando que ele ia ter quase 100 mil votos. Ele teve 38 mil votos. Uma posição parecida com a nossa, mas não estando no MBL. Ele falou, pelo amor de Deus, eu não vou ficar tendo esse tipo de posição aqui e ficar perdendo com isso. Desculpa, Bolsonaro, desculpa. E hoje ele é esse merda, né, que ele é. O Pavanato, que é outro Tomando um cara... caminho mais fácil. E aí o Pavanato, que estava junto com ele, foi lá também tomando essa posição e foi premiado. Porque as pessoas não querem nada a ver com 150 mil votos. coerência, etc. Pra vereador. O Pavanato teve 150. Então, assim, a dica, assim, se você é coerente e fica com o Bolsonaro, curiosamente você tem mais votos. Se você é incoerente, como a gente defende a agenda e não o Bolsonaro, aí você perde voto. E aí você é chamado de oportunista por isso. Não tem nenhum sentido. Não, e aí, assim, Cara, essas pessoas que falam isso, eles são tão burro, mas tão burro que eu tenho que tomar no cu. Desculpa, mas as pessoas que têm que tomar no cu. O Arthur não teria se ele... Mas, Essa ó, pergunta, o Arthur, se fosse bolsonarista, ele seria maior do que o Nicolas? Ele sempre foi. Ele um foi a grande maior debatedor, figura. ele é um comunicador incrível. Da- na ele é um da cara que direita sempre na colocou a pele época. em risco participando Antes de de filiar o MBL cobranças em políticos adversários. Ele seria. Imagina hoje com o colossal. O Bolsonaro. Arthur seria gigantesco se ele fosse bolsonarista. O Arthur estaria falando agora em concorrer a presidente. Sequer seria caçado Sem dúvida na nenhuma, Lesp. sem Com os dúvida. autos. Assim, até porque tem um camarada que fez uma situação pior até lá. Não, e né? assim, eu fui Não deu caçado nada, pelos né? bolsonaristas, tá? Foi caçado pelos bolsonaristas. Quem Os convenceu o defensores da Olhinho, liberdade, o Olhinho foi quem trocou a posição dele foram os bolsonaristas. Mas enfim, existe uma outra coisa também, cara, que é essa parte de você se apegar a entregar resultado. E as pessoas falam que eu bato muito no Bolsonaro, não esqueço do Bolsonaro. Vamos ser sinceros, gente. Me fale o que o Hélio Negão entregou para o Brasil. Pô, ele Além fez de uma amar muito o manifestação Bolsonaro. agora. Não, ele faz uma coisa. O Hélio Negão só faz uma coisa. Ele ama muito o Bolsonaro. E ele demonstra isso o tempo todo, ficando quieto do lado de pessoas bolsonaristas falando. Então, assim, o que é? Impeachment do Xandão? O que é agora? Agora é o que? É manifestação com o Valdemar Costa Qual que é agora? Agora é o que? É pressionar Pacheco? Põe os paradrapos aqui também, ó. Ele até errou. Ele colocou na hora que os caras estavam tirando. Desculpa ele com o esparadrapo ainda. Ah, não, agora não é esparadrapo. Desculpa. Não, mas deixa ele aqui também. Então, o que esse cara fez? Pra mim, o Hélio Negão é o símbolo do que é ser bolsonarista. Ele não precisa falar nada. Ele só precisa falar, eu amo o Bolsonaro. E o Bolsonaro também me ama um pouquinho. Pronto. Vamos falar outro. Delegado Caveira. O cara com óculos escuro. Ele fica do lado das pessoas ali quando estão falando. E no máximo ele faz assim, ó.
sei quantos mil votos. O que a E gente ele faz, é cara? coerente, né? Ele O que a fez gente uma arma faz? pro Bolsonaro, puta coerente. O que a gente faz? A gente tem o Kim Kataguiri sozinho conseguindo uma coisa que é um assassinato em termos de política institucional. Ele conseguiu sozinho 176 assinaturas para pautar uma PEC que acaba com o poder de quem vai julgá-lo se um dia ele fizer uma... Se o Kim pegar uma rachadinha, só uma rachadinha aqui, esse cara vai julgar ele. Ele tá falando assim, eu vou acabar com o teu privilégio. Sozinho. Ele está sendo criticado porque tem uma foto dele no plenário. E por isso. quem? Por Fernando Holliday. Assim, é bastante isso. Tem um bando de palhaço com... Enquanto tem a mesma foto com outro ângulo, foto semelhante, quase no mesmo momento com deputados bolsonaristas. Mas só pega essa cortezinha aí. Esparadrapo. E o Kim tá tipo, mano, você tá de brincadeira, velho. Eu sei que tá lá no fundo, né? E a galera, fala. olha lá o deputado no plenário, ele tá junto com outros deputados. E eles atacaram. É a coisa mais engraçada, porque eles estavam naquele buzz naquela semana. É isso, vamos derrubar. É isso, anistia. Bom, virou a semana. Não existe mais esse Não assunto existe no mais Brasil. papo, não. Eles só ficaram tentando cancelar O Kim. Clezão Não se fala falou, em anistia, porra, a sumiu. família da galera do 8 de janeiro falou, agora meu avô vai ser solto. Ah, agora não? Ah, tá bom. Mas eu também amo o Bolsonaro. É isso. Mas aí a gente é incoerente. A gente traiu a galera. Não, foda. beleza, eu entendo. Tem uma galera que é muito Bolsonaro que vai olhar pra isso e talvez não vá Se entender convencer. dessa forma, né? É, mas se não entender dessa forma, você é burro, cara. Você é burro. Se você não entender dessa forma, você é burro pra caralho. Você é burro e tem que se Porra, os foder. caras estão se prejudicando pra defender uma posição. Mas não dá, e aqui eu vou botar um chapeuzinho bolsonarista, tá? Manda brasa. Não dá pra fazer todas essas críticas que vocês fazem ao Bolsonaro, mas votar no cara no segundo turno, pra não votar no Lula. Posso responder, por favor? Pelo amor, vai, vai. Não, pelo seguinte, só pra completar o raciocínio. Porque eu sei que tem muita gente que é bolsonarista e vai atacar vocês porque vê isso como uma ameaça. Sim. De estar surgindo uma direita que amanhã pode não ser bolsonarista. Mas eu também vejo que tem aquele cara que olha a política por alto e ele olha e pensa assim, cara, o cara que, porra, vota em branco, vota nulo. Porra, ele tá me dizendo que ele simplesmente considera a mesma coisa e não tem como esse cara tá mais à direita do que tá à esquerda Então tá, se ele não consegue votar assim, no Bolsonaro. sem querer- Porque ele não tá dizendo que você não pode fazer todas essas críticas. Ele tá dizendo que, porra, tu pode fazer todas essas críticas, mas num segundo Vamos lá. turno, irmão. Porra, tu acha que o Lula é igual ao Bolsonaro? Esse é o ponto. Eu vou trazer uma analogia, uma abstração e depois eu vou trazer pro mundo real. O rei da analogia, cara. Vamos lá. Policial. Existe um ladrão, ele entrou na sua casa, roubou tua televisão e saiu correndo. Você chama ele do quê? De ladrão. Ladrão, pô. Você chama a polícia. A polícia chegou na sua casa, roubou a tua outra televisão, passou a mão na bunda da sua mulher, deu um tapa na cabeça do seu filho e saiu fora. Só que ele tá vestido de policial. Você vai chamar ele de policial? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu não consigo ser humilhado o suficiente pra um cara chegar pra mim e falar assim, eu odeio Alexandre de Moraes, eu odeio esses caras. Chegou a decisão, o Congresso passou, isso nunca tinha acontecido na história do Brasil, tá? O Congresso, pela primeira vez na história do Brasil, diminuiu o poder institucional da Suprema Corte. Isso nunca tinha acontecido. Deputados e senadores, por um lapso, um milagre de Deus, eles falaram, vamos acabar com decisão monocrática, que isso é demais. Um cara passa por cima de todo um sistema judicial pra dar uma decisão que favorece o padrinho dele? Vamos, passaram. Chegou na mão do Bolsonaro. O Bolsonaro vetou. Sabe qual foi a justificativa dele? Eu não lembro disso aí, pô. Eu vetei isso aí. Acho que eu vetei isso aí. Não lembro, não. Eu não sou otário o suficiente pra um cara chegar pra mim e falar assim, irmão, eu sou muito contra o fundo eleitoral. Muito contra o fundo eleitoral. Aí chegou a pauta pra ele votar. Ele votou a favor. Qual a pior desculpa que você pode dar? Pior. Eu votei, vamos lá. Eu sou contra o fundo eleitoral. Chegou lá, aumento, errado. sim ou não? Eu votei sim. Qual a pior desculpa que você dá? A pior. Porra, não sei. Eu já ouvi a pior desculpa, que é do amigo lá que votou errado. Mais de uma vez, né? O cara literalmente falou assim, foda, foi meu, errado. puta, meu, Apertei o botãozinho ali. Duas apertei o vezes. botão errado, meu. Mas não Só foi que é o mais de uma seguinte, vez? Não foram teve- 4 vezes. Ah, foi 4? Foram 4 vezes. Porque é primeiro turno, segundo turno, 2 anos depois, primeiro turno, segundo turno. Você tem que ser um filho de uma puta pra falar, mas ele não é o PT, né, meu? Você é um retardado, velho. Desculpa, você é um humilhado. O policial entrou na sua casa, comeu a sua mulher na sua frente, mas falou, ele tá de farda, ele é da lei.
Você é um bosta. Eu não sou igual a você. Então eu olho o Lula e olho o Bolsonaro e pra mim eles são a mesma coisa. Ah, eles são exatamente iguais. Não, um usa verde e amarelo, o outro usa vermelho. Assim, ó, você prefere ser Entendeu? atropelado por um caminhão ou por um metrô? Perfeito. Exatamente. Ah, eles são diferentes, mas você vai terminar esmagado do mesmo jeito. Não faz sentido. Aquela discussão pra gente, a gente avisou, eu não vou votar em nenhum nem outro, porque eu vou ser oposição aos dois. Eu vou tentar derrubar o governo do Lula ou derrubar o governo do Bolsonaro. Eu vou fazer oposição contra os dois. Porque os dois não dava. E não dá, e assim, pensa o seguinte, tem toda essa discussão agora sobre golpe do Bolsonaro, não sei o quê. Essa discussão já até encheu os culhões. Dito isso, os crimes que o Bolsonaro cometeu naquele processo, independente do julgamento, do inquérito contra ele, ser ele em si ilegal, existiram. E aí, vamos dizer, todas as traições que o Bolsonaro cometeu, as perseguições... Caraca, o vídeo ficou longo demais já, porra. Vou ter que deixar pra próxima. Valeu por ter clicado nesse vídeo. No link da descrição você pode assistir o resto, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beleza.